Você tem ódio de alguém? Tem mágoa? Algum ressentimento? Teve uma briga, uma contenda, uma discussão? Você está com raiva dessa pessoa? Você sabe o que pode te prejudicar trazendo tanto ódio, tanta mágoa, tanta tristeza, tanta raiva dessa pessoa? Sabe quem é o prejudicado da história? É você. Mas olha o que diz aqui a palavra no livro de 1 João, capítulo 3 e versículo 11. Olha o que diz. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então você vê que ele tirou a vida do irmão dele porque ele fazia o que era certo, o que era correto, fazendo o bem, fazendo o que era bom. Você vê que Jesus ele foi crucificado porque ele fez o quê? Ele fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro, certo? E olha só o que diz aqui também, no versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo te odiar porque você tem ouvido, tem lido a palavra de Deus, ouvindo a pregação, a palavra, está crendo em Jesus, e as pessoas estão te odiando porque você cada vez mais você pratica a palavra de Deus, e as pessoas estão te odiando por causa disso, é por causa de Cristo, por causa das palavras do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, você pode se alegrar, porque você está fazendo muita vontade de Deus, e Deus vai te honrar poderosamente, em nome de Jesus. E diz assim, no versículo 14, diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, os que creem em Jesus. Porque, amados, diz assim, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, se você não amar o seu irmão, se você não perdoar essa pessoa, se você não liberar o perdão, você está se prejudicando a sua salvação, a sua libertação, a sua paz. Você quer ser abençoado? Você quer que essa porta se abra na sua vida? Então, peça perdão, se arrependa, não faça nenhum mal contra essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai salvar a sua vida sim. E as coisas vão ser bem melhor para você e para sua família, em nome de Jesus, tá bom? Continuando, diz assim, no versículo 15. Todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. Então, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, mesmo a pessoa não matando aquela pessoa, mas só por causa do ódio, desejo ali, porque tem pessoas que desejam que a pessoa morra mesmo. Não é verdade? É um assassino. Se você está odiando, você está desejando que a pessoa morra, então você é um assassino. Está escrito aqui, no livro. Está escrito aqui na palavra. Não tem como revogar isso. Está escrito. E diz assim, vou falar que nem Jesus ele falou lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, né? E Jesus ele falou assim, está escrito. E está escrito aqui, se você odiar o seu irmão, aí fica complicado. Então, no versículo 15, repetindo, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si. Então, todo assassino não tem a vida eterna. Então, se você tiver ódio ou mágoa de alguém ou que te fez o mal, você está perdendo a maior oportunidade da sua vida, que é a salvação. Você receber a vida eterna na sua vida. É por isso que sempre chega, às vezes, uma notícia. Sabe quem falou mal de você? Foi o fulano tal, tal, tal.
Sabe para quê? Para você ter ódio dessa pessoa, para você perder a sua salvação, para você perder a sua paz. É isso que o inimigo ele quer, deixar você perturbado. Mas seja inteligente, tenha sabedoria na sua mente, abre os seus olhos. Está vendo que o inimigo ele quer te enganar? Jesus ele disse o mundo jaz no maligno. Deus ele disse isso. Então abra os seus olhos para que você não seja mais enganado por esse mundo, pelo diabo e por ninguém. Não tenha mágoa, não carregue esse ódio, essa mágoa. Não importa o que ele fez com você. Vou falar que nem Jesus ele falou lá na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é isso que acontece. Todo esse mal que a pessoa fez contra você, Pai, perdoa ele, porque ele nem sabe o que ele fez. Ele não sabe, está cego espiritualmente, né? Então, vamos lá, continuando aqui no versículo 16, ó. Nisto não conhece o amor que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, devemos dar a nossa vida. Como assim dar a nossa vida pelos irmãos? O que acontece? O que é dar a vida pelos irmãos? Você quer aprender? Está escrito aqui, ó, no versículo 17, ó. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, você sabe o que é recursos desse mundo, né? Recursos. Você que tem riqueza, você que tem bens, você que tem mais recursos do que aquela pessoa que está passando necessidade. Então, está escrito aqui, ó, ora, aquele que possui recursos desse mundo e viu o seu irmão padecer necessidade, passando dificuldade, necessidade, está com fome, está precisando de um alimento, está precisando talvez uma veste. Eu vou falar o que Jesus ele disse também, ele disse assim, ó, eu tive fome e não me deste o que comer, eu tive frio e não me deste o que vestir, tive preso e não me visitaste. Então, aí os discípulos perguntaram, mas Jesus, qual é a hora que o Senhor estava com fome, que nós não deu o que comer para o Senhor? Qual é a hora que o Senhor esteve com frio e não tivesse nu e não tivesse dado roupas para o Senhor? Aí Jesus ele disse, qualquer um desses que vocês fazerem, qualquer um desses pequeninos que vocês for fazer, você está fazendo a mim. Então Jesus, Deus afirmando que qualquer uma pessoa que passa por necessidade e você ajuda essa pessoa, você está ajudando, você está fazendo para Deus, você está fazendo para o próprio Jesus. Como que Deus ele vai olhar para você fazendo para Deus? Sabe? Talvez aquele morador de rua, né? E você nesse frio aí passando, né? E você dá um cobertor para ele. Imagina o frio. Se você passa frio já dentro da sua casa, quarto fechado, as portas, janela, tudo fechado, um cobertor, dois cobertor, três. Agora imagina um morador de rua sem a coberta, sem um travesseiro. Às vezes o travesseiro dele, às vezes é uma pedra. E aí? E às vezes você tem recurso e deixando de amar o seu irmão. Então ama o seu irmão, ame as pessoas, aprenda a amar e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus está usando a minha boca aqui para falar com você. E eu tenho certeza que você vai tomar uma atitude certa na sua vida, né? E talvez essa pessoa tenha uma veste, né, só, mas você tem 10 blusas de frio. O que custa dar uma ou duas ou três para aquela pessoa que está passando frio agora no meio da rua? Não é fácil, gente. Então, faz para Jesus. Não queira recompensa daquela pessoa quando sair da rua. Não espera nada dela, porque o que você está fazendo não é para ela, é para o próprio Jesus. Você pode ter certeza disso. E Deus vai te recompensar em nome de Jesus.
Então, essa é a mensagem. E fechar-lhe o seu coração, ó. A pessoa, ela recusa de ajudar o seu irmão, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agora mesmo vamos ao momento da oração com todos vocês, tá bom? Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, misericórdia. Meu Deus, tantas as pessoas, meu Deus, passando frio, fome, sede, necessidades. Meu Deus, aquele homem desesperado porque não consegue pagar o aluguel. Meu Deus, é esse homem desesperado, meu Deus, porque não tem nada o que levar hoje para sua casa, o alimento. E eu te peço, Senhor, dê recursos. Pai, abre o entendimento, a sabedoria, e que eles aprendam, Senhor, a amar a Deus de verdade. Meu Deus, nos ensina cada dia mais na Tua palavra. Eu declaro a bênção e a paz em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Continua seguindo aqui no canal pelo YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar sempre, tá bom, filho? Fique com Deus, pense, medita nessa mensagem. Não odeia ninguém, não tenha mágoa de ninguém. Deus é contigo. Deus abençoe.